Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Muito tempo que eu não apareço aqui pelo nosso Catedralcast. Meu nome é Evander e esse é o Catedralcast, que nesses últimos meses tem focado muito num tema muito especial, que é o tema da saúde emocional, né? Que coisa boa e rica que o pastor Guto e a Alessandra têm conseguido trazer e acrescentar aqui para a nossa caminhada, né? Mas uma das propostas do nosso Catedralcast é que ele seja um lugar de temas diversos, né? E a gente, na medida do possível, vai tentando dar essa diversidade, embora tenha sido muito oportuno tratar desse tema da saúde emocional ao longo desses últimos meses. Mas nós estamos começando hoje, é o primeiro podcast do mês de novembro, e nós estamos começando uma reflexão a respeito daquilo que é o tema da Conferência Kairos, que vai acontecer aí daqui uns dias, né, 14 a 16 de novembro. A gente tem a Conferência Kairos, que é uma conferência profética que já acontece aqui na nossa igreja. Se não me falha a memória, esse é o 5º ano, mas eu confesso que eu não tenho essa informação de maneira muito precisa, que eu sou horrível com data, né? Então a gente quer começar esse mês de novembro exatamente refletindo e pensando sobre o tema da conferência, né? Uma conferência profética que quer trabalhar o Kairos de Deus, que nada mais é do que trazer para a Terra, né? Trazer para essa nossa dimensão humana a manifestação da vontade revelada sobrenatural de Deus. Então, pensando num tema para o nosso podcast hoje, o tema é ativando o profético. A gente é muito grato a Deus pela Bethel Church, lá nos Estados Unidos, que tem sido uma igreja, nos últimos anos, muito usada por Deus para despertar a igreja no mundo sobre essa dimensão, que é bíblica, que está presente na história do povo de Deus, né? Tanto no sentido do ministério dos profetas, como no chamado profético que Deus concedeu à igreja. Quando eu penso que a igreja é o segmento do ministério de Cristo, eu preciso admitir que é da natureza da igreja viver profeticamente, não é? E o que eu quero fazer hoje, nesse bate-papo aqui entre eu e você, não é? É conversar exatamente sobre princípios que me ajudam a ativar esse profético, essa veia profética que está presente na natureza, na razão de ser da igreja. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é profético, né? O que significa, porque essa palavra tem sido usada e algumas vezes ela tem sido usada de maneira equivocada, né? As pessoas confundem muito a dimensão profética com um dom do Espírito, que é o dom de discernimento, né? Então, por exemplo, há uma tendência de confundir, por exemplo, eu recebi uma palavra de conhecimento a respeito da vida de alguém que Deus me chamou para orar, né? Deus me mostra partes, detalhes ou não, ou aspectos gerais da vida daquela pessoa por quem eu fui levantado para orar. Isso tem a ver com discernimento espiritual e eu não pretendo aprofundar aqui porque o tema é o profético. Bom, se não é isso, esse discernimento espiritual pode desembocar no profético? Pode, né? Porque muitas vezes, quando Deus me mostra uma realidade, Ele vai dizer para mim também o que Ele quer fazer. Ele vai dizer da vontade, do propósito, do desejo do coração dele para aquela pessoa, para aquela situação, para aquela realidade. Mas nem sempre as duas coisas estão necessariamente juntas. Há coisas que Deus mostra que não serão nem ditas, né? Então tem coisas que Deus mostra para mim no lugar de oração, que é para ficar ali naquele lugar de oração, que é para ficar ali naquele lugar, para ser levado aos céus. Então, o tema aqui, a proposta aqui é pensar em ativar o profético. Eu poderia usar textos mais específicos para isso, mas eu opto intencionalmente por trabalhar textos mais gerais, um aspecto mais geral dessa vida profética que está muito alinhada com a oração de Jesus em Mateus 6.
O que Jesus orou e ensinou a gente a orar em Mateus 6? Jesus, ao fazer a oração que a gente batizou de oração do Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que estás no céu, santo é o seu nome. Então eu reconheço a santidade de Deus, eu reconheço que Deus está num lugar acima do que aquele que eu estou, e eu digo para Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então a primeira coisa que a gente precisa trazer para essa dimensão de ativar o profético é a noção que o profético está diretamente ligado ao reino de Deus, à vontade soberana de Deus. Então, profético não tem a ver necessariamente com o futuro, mas tem a ver com o que é pleno, com o que é... tem uma palavra na Bíblia que é escatom, né? Que tem a ver com plenitude do tempo. Quando a gente fala de escatologia, né? As pessoas ouvem essa palavra e associam a futuro, e muitas vezes, sim, está relacionado ao futuro, mas é mais do que o que vai acontecer amanhã. Tem a ver com a vontade plena de Deus. Qual é o escatom? É o lugar pleno, é o lugar sabe, é a plenitude. Sabe quando você enche um copo, né? Imagina que eu encher esse copo, e quando forma aquela película de água assim, que passou do limite, mas não derramou ainda, isso é um copo pleno. Quando a gente fala do tempo pleno, a gente está falando de um lugar, de uma estação, que é o Kairos, onde a vontade de Deus se manifesta de maneira plena. Então, por exemplo, nós encontramos a plenitude de Deus como seres humanos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é, por exemplo, a manifestação plena da vontade de Deus para o homem, para a humanidade. Então, a primeira coisa que vai me ajudar a ativar o profético e o Kairos de Deus na minha vida é reconhecer que Deus é soberano, que Ele tem uma vontade plena para nós e ansiar, desejar por essa vontade. Quando Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Jesus não está dando um manualzinho de oração, não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo, Deus deseja se revelar, Deus, o Pai, deseja se manifestar, mas Ele quer encontrar em nós um povo sedento pela manifestação plena da vontade de Deus. Não é? E aí a gente já encontra uma situação bem delicada, porque muita gente está interessado no profético, pensando como é que vai ser meu trabalho amanhã, o que vai acontecer comigo amanhã, como é que é meu futuro, né? E aí tem uma confusão, né? A Bíblia é contra a adivinhação, a Bíblia profético é outra coisa, profético fala da plenitude da vontade de Deus no meu futuro, sim, no meu amanhã, sim, mas não é para me mostrar um futuro detalhado, mas é para me projetar para um futuro melhor, para me projetar para um futuro transformado, para me projetar para um futuro que coincide com a plenitude, com a vontade, com o desejo manifesto e revelado de Deus para a minha vida. Percebe? Então, se eu quero ativar o profético, eu preciso ter coragem de dispor da minha vontade, de colocar a minha vontade em segundo plano e dizer, Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você quer ver um exemplo disso? Ainda no Antigo Testamento, da manifestação de Deus, de um propósito futuro, do profético que é antecipado, manifestado, é a vida de Moisés. O que acontece com Moisés? Está lá em Êxodo 3. Moisés é o cara que nasceu com um propósito. E eu creio que cada um de nós, todos nós, nascemos com um propósito. Eu estou aqui rodeado só de gente boa, né? Aqui na sala, a equipe de mídia está aqui comigo, né? O Vitor, a Júlia, o Mark, né? O Mark é outro depois do bigode, né? Você já... ele não pode responder, né? E essa é a vantagem de ter o microfone na mão, né? Tô brincando. O Mark é o mesmo, querido, tá aqui comigo. Deus tem um propósito para cada um que está aqui na sala comigo e tem um propósito para você também. E tinha para Moisés. E o que Deus faz?
na sua graça, que dentro da nossa teologia, da nossa doutrina, a gente chama de graça preveniente, Deus prepara todo um ambiente profético para receber e acolher Moisés e desenvolver nele as condições. O que acontece com Moisés? Tinha uma sentença de morte sobre o povo de Israel lá no Egito. Mas Deus, por sua graça, prepara uma situação onde Moisés é livre da morte e é criado no palácio. Primeiro é criado pela mãe, né, os primeiros anos, e quando ele toma um tamanhozinho, ele vai para o palácio. E ele aprende a cultura do Egito, ele aprende, lida com o governo do Egito, porque ele está perto do faraó, ele está perto da princesa. Quer dizer, Moisés tem acesso a instrumentos de governo. Por quê? Porque lá na frente Moisés vai ser um governante. Olha Deus profeticamente preparando um ambiente. Eu creio que Deus, na vida de cada um de nós, por sua graça e graça preveniente, ou seja, uma graça que vem antes, às vezes ele nos permite passar por situações que, na verdade, ele está forjando a gente para um futuro profético que ele já separou para nós. Percebe? Então, viver e ativar o profético é reconhecer o que Paulo vai dizer depois, em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, primeiro eu reconheço que há uma vontade manifesta e revelada nos céus que quer se tornar concreta na terra. Primeira coisa, e eu clamo por isso, eu oro por isso, eu peço por isso. Deus, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, na terra, como é nos céus. Segundo, eu reconheço que toda a minha história, por conta do Deus que é soberano e tem um propósito, ela está carregada de sinais proféticos. Se eu prestar atenção, eu vou ver sinais da provisão de Deus, da ação de Deus, do agir de Deus na minha vida. Porém, como Moisés, todos nós estamos sujeitos a fazer escolhas erradas. Não é? Moisés matou um egípcio, Moisés antecipou as coisas na carne, assumiu um lugar que não era dele ainda, tenta agir como libertador de Israel numa hora que Deus não tinha dado, e aí daria margem para uma outra história, para uma outra conversa, sobre a gente tentar antecipar os planos de Deus com a nossa mão e com o nosso braço. Não tem como dar certo, porque tudo tem um tempo determinado, tudo tem uma hora, tudo tem, sabe? Tudo tem o seu tempo. E aí Moisés, ao invés de antecipar, ele atrasa, né? Por 40 anos ele atrasa o propósito de Deus. Ele tem que fugir, ele sai fugido do Egito. Mas Deus ainda é gracioso, lembra? Que Deus tem um propósito profético para a gente e ele está sempre preparando um ambiente para nós. Deus prepara um mentor para Moisés, Jetro. Deus prepara uma família para Moisés. Deus prepara um lugar onde o caráter de Moisés continua sendo forjado. Deus vai estar sempre fazendo isso, porque Deus é Deus. E aí, algumas coisas acontecem nessa experiência de Moisés que me chamam muita atenção, que dá para mim alguns princípios, e eu prometo para você que eu vou ser bem breve no desenrolar desses princípios. O primeiro é que Moisés é um cara, primeiro, mas já terceiro princípio aqui da nossa ordem aqui, né? Quer dizer, Deus tem um propósito, Deus revela esse propósito por sinais que estão presentes no meu cotidiano. E terceiro lugar, Deus espera que a presença dele seja suficiente para mim. Mas quem quer ser ativado no profético, mais do que está preocupado em descobrir o propósito que Deus tem para fazer, se satisfaz no encontro com esse que é pleno. Para viver a plenitude na minha vida, eu preciso me satisfazer do que é pleno, que é o Senhor. A sarça pega fogo e Moisés é atraído por ela. Porque Moisés, de alguma maneira, é atraído pela presença de Deus. Pessoas que vivem no profético, mais do que querer descobrir o profético, eles descobriram aquele que é dono de todas as coisas. Elas têm prazer na presença de Deus, elas gastam tempo na presença de Deus, elas investem tempo na presença de Deus, elas anseiam por essa presença que enche todos os espaços. Se você buscar o profético para dizer, olha, eu estou movendo no profético, você não entendeu ainda o que é viver e mover no profético.
Mover no profético nada mais é do que mover-se com aquele que sabe todas as coisas, com aquele que prepara todas as coisas, com aquele que é o alfa e o ômega, com aquele que é o começo e o fim, com aquele que já sabe como termina. Então eu estou com ele, eu estou me movendo no profético quando eu participo do mover de Deus, entende? Não é uma coisa separada. Eu estou em Deus e aí Deus, que já sabe como é lá na frente, me prepara, me projeta para aquele lugar. Sabe? É isso. Como alguém que está ensinando, né? Eu tive a oportunidade de ensinar meu filho a andar de bicicleta. Você, não, que é pai, teve essa oportunidade também? Você vai dizendo, olha, você vai fazer assim, assim, assado. Por quê? Porque você já anda, você já sabe como é andar de bicicleta, mas ele não sabe ainda. Então você diz o que ele tem que fazer, você diz o que ele tem, como ele tem que fazer, e você está ali do lado, segurando a bicicleta para ele não cair. Mas quando você percebe que ele está em equilíbrio, que ele achou equilíbrio, você solta, você libera. É isso. Deus, que já sabe onde a gente pode chegar, começa a dizer para a gente, faz assim, faz assado, faz aquilo outro. Porque ele já sabe. E ele vai te dando cada vez mais condições de avançar. Mas se você não tiver prazer na presença dele, como é que isso vai acontecer na sua vida? Vai ficar muito difícil, não vai acontecer, né? O quarto princípio, então, o que nós já falamos aqui? Né? Falamos sobre reconhecer que Deus tem um plano pleno. Segundo lugar, ansiar por esse plano de Deus. Mas em terceiro, e não menos importante, que eu poderia ser até o primeiro de tudo, é ter sede e anseio por ele. Não é pelo profético, é por ele. É pela presença dele, é pelo mover dele, é pela agenda dele, é por quem ele é. Não é? A quarta coisa é que o movimento de Deus vai sempre nos projetar para além das nossas capacidades. Para que Deus chama Moisés? Para libertar um povo. Me diga, como é que um fugitivo, tido por criminoso pelo faraó, vai dar conta de libertar um povo inteiro que nem reconhece ele como parte do seu povo? Só Deus pode fazer essas coisas. Está além da nossa capacidade, está além das nossas habilidades, está além do que a gente pode fazer. É entrar numa agenda onde só Deus pode fazer. E como só Deus pode fazer, vai gerar uma dependência, um link, uma conexão profunda com Deus, porque só Deus pode fazer. Deus quer te ativar para viver o impossível, o sobrenatural. Ah, pastor, então como é que é? Eu vou tocar no mar e ele vai se abrir? E aí está em uma dica, e eu já vou terminar. Você prestou atenção que o que chama a atenção de Moisés é uma sarça? Eu não sei se você já viu uma sarça, mas é um arbustozinho, 1,20 m de altura, talvez um pouco mais, que no calor do deserto era muito comum pegar fogo. Mas Moisés vê que tem alguma coisa diferente. Mas no natural, ou seja, naquilo que era natural, ordinário, Deus manifesta o sobrenatural. Sabe quem vai viver o profético? É quem começa a prestar atenção no agir de Deus no natural. Você levanta e diz, Deus, esse dia é teu. Está consagrado ao Senhor. Deus, a minha agenda é tua. Nas pequenas coisas, nas decisões que você vai tomar, a conexão com Deus vai transformar o teu natural, o teu ambiente natural, num lugar sobrenatural. E por aí começa uma vida cheia da presença de Deus, uma vida plena, uma vida ativada no profético, que nada mais é do que ativada para viver a plenitude da vontade de Deus. Tá bom? Novembro vai ser um mês profético. Todo dia é profético. Por quê? Porque todo dia pode ser vivido na vontade de Deus. Eu espero que esse bate-papo aqui tenha te ajudado. Na semana que vem, aliás, o mês de novembro inteiro, nós vamos trabalhar, até a Conferência Kairos, né? Nós vamos trabalhar esse tema. Então eu espero que você se organize para participar da conferência. Se você não fez sua inscrição ainda, você faça e abra o seu coração para viver o profético. Posso orar com você?
Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar meu irmão, minha irmã, esse amigo, essa pessoa querida que acessou esse conteúdo, acessou esse vídeo, esse podcast, e que sobre quem o Senhor tem planos, propósito, uma vontade manifesta e revelada. Que venha sobre os teus filhos, ó Deus, a tua vontade, o teu reino. Que venha sobre nós o teu reino e que seja feito aqui na terra aquilo que já foi liberado no céu. Abençoa o teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, esse foi o Catedral Cast, um abraço, eu espero te encontrar aqui em um dos nossos cultos, em uma das nossas células, que Deus te abençoe muito. Um abraço.